Plastificação, laminação, não sei qual a diferença e nem como usar. Não tem problema, porque no vídeo de hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Mas antes, roda a vinheta! Oiê, meu nome é Jéssica Covre e eu sou embaixadora da Mimo. No vídeo de hoje nós vamos falar de laminação e plastificação. Você sabe a diferença? Se você não sabe a diferença ou quais materiais usar, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Mimocrafts no YouTube se você não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Curta e compartilhe com todo mundo que ama artesanato. E para falar das duas técnicas, temos que falar da Mimo Stamping. Ela é uma máquina 3 em 1. Faz hot stamping, que é uma técnica de transferência a quente usada para películas metalizadas, em papéis impressos na impressora laser. E a regulagem de temperatura permite trabalhar com diversos materiais e acabamentos para laminação e plastificação. E vamos começar falando de laminação, que pode ser a frio, utilizando o vinil adesivo, e também a laminação a quente, utilizando o BOPP. A laminação a frio não usa calor, mas sim a pressão da máquina para aplicar o vinil adesivo sobre o papel. Eu imprimi alguns adesivos no papel fotográfico adesivo Brilho Mimo, que quero proteger e embelezar com esse vinil adesivo que vem assim, em rolo. E vou usar a minha tesoura profissional Mimo para cortar exatamente do tamanho da minha folha para poder laminar. Com o vinil adesivo, você protege seus trabalhos contra riscos, sujeiras e até respingos de água. Incrível, não é? Essa técnica é muito utilizada em planners, capas de cadernos, etiquetas e adesivos personalizados, como os que eu estou fazendo aqui. Agora vamos laminar. Retiro com cuidado a película que protege o adesivo do vinil, mais ou menos uns 5 centímetros, e dobro o liner para baixo, como estou mostrando no vídeo. Daí eu começo a colar sobre o meu papel para depois passar pela Mimo Stamping, que já vou ligar. Como eu vou fazer laminação a frio, vou deixá-lo no mesmo botão que ligo a Mimo Stamping. E quando ele ficar verde, que é rapidinho, já está pronta para uso. Pego o meu papel que vou laminar e, com cuidado, seguro o liner que vai ser retirado e posiciono o papel na minha Mimo Stamping para que ela puxe para dentro e a laminação comece. Assim que ela começar a puxar o papel para dentro da máquina, você segura somente o liner, aquela película extra, para que ela fixe o vinil adesivo sobre o seu papel, garantindo uma aderência uniforme e eliminando as possíveis bolhas de ar do seu projeto. É super rápido e fácil, viu? O resultado é um acabamento limpo, durável e prático, sem precisar de calor. E meus adesivos já se transformaram e estão incríveis. Agora é só cortar, e para isso vou contar com a ajuda do meu estilete profissional Mimo e a minha régua profissional para corte, que possui um filete metálico que garante cortes precisos e alinhados. E o resultado não poderia ser outro, adesivos lindos que vão surpreender a todos. Você pode fazer vários modelos diferentes e até empresariais e para scrapbook, você vai amar. E agora vamos falar de laminação a quente, com o uso do BOPP Mimo. Ele é um filme plástico fino e resistente, usado em rolos que podem ter acabamento brilho, fosco, holográfico ou até com texturas. Eu imprimi vários cartões fofinhos no papel fotográfico Brilho Mimo de 180 gramas e quero transformar com o brilho do BOPP de estrelas. Para isso, eu vou cortar também com a minha tesoura profissional da Mimo, que é excelente para cortar materiais como o BOPP, que é bem fino. Corto no tamanho da minha folha e agora vou ajustar a temperatura da minha Mimo Stamping para a temperatura 3, que é indicada para esse material. Assim que a luz ficar verde, quer dizer que ela já atingiu a temperatura perfeita para começar o meu projeto. Coloco a minha folha junto do BOPP dentro da minha base de aplicação Mimo Stamping, que acompanha a máquina para a proteção, tanto da minha arte quanto da minha Mimo Stamping. Agora vou cortar os meus cartões com a minha base de vinco com trimmer integrado da Mimo para cortes precisos, para te mostrar mais uma opção incrível da Mimo para cortar os seus projetos. Só você posicionar o seu papel na base que possui uma régua aonde fica o trimmer, que é a lâmina que vai cortar o seu papel. Daí você desliza o trimmer pelo papel, que sai com um corte super limpo e preciso. Esse trimmer é capaz de cortar uma folha por vez de diversos tipos de papéis,
com gramatura de até 300 gramas. Olha só que perfeito que fica o acabamento! Meus cartões já ficaram prontos e protegidos, com a laminação do BOPP. E além da proteção, ficaram super lindos com esse brilho de estrelas. E agora vou fazer outra laminação, para te mostrar quanta coisa linda você consegue fazer com o BOPP e a Mimo Stamping. Vou usar o filme de BOPP holográfico Arco-Íris Mimo para dar um efeito diferente, mas também surpreendente. Repito o processo de corte do filme com a minha tesoura profissional no tamanho da minha arte. E aí eu coloco dentro da minha base de proteção e levo para a minha Mimo Stamping que já está prontinha. Enquanto ela puxa o meu material para dentro, ela aplica calor e pressão para que o BOPP vire uma camada bem fina, quase que imperceptível sobre a minha arte. Agora nós vamos criar um bloquinho super charmoso com essa arte. Cortei no tamanho A6 com a ajuda da minha régua para encadernação 5 em 1 Bookbinding e vou colar sobre o meu roller para que fique com a capa dura. Retiro um pouco do liner de proteção do meu papel adesivo e posiciono a minha régua sobre ele para fixar o roller. Assim que ele já estiver sobre o meu adesivo, retiro o restante do liner para que a capa fique fixada nele. Para o acabamento das quinas do papel, utilizo essa ferramenta da minha régua, que é o fio de cabelo. Só colocar sobre a quina do roller e cortar o excesso de cima com o meu estilete profissional da Mimo. Faço o mesmo processo nos 4 cantos do roller e com a ajuda da minha espátula da Mimo, vou colando-a sobre o papel adesivo para dentro do meu roller, começando sempre com as partes menores de cima e de baixo, para um acabamento perfeito. Depois fixo as laterais e já está prontinho. Para cobrir a parte do meu roller que ficou à mostra, vou colar uma folha adesiva branca para acabamento e fixo novamente com a minha espátula. Ficou prontinho! Capa de caderno pronta. Eu aproveitei e fiz também a parte traseira branquinha. Para encadernar, vou usar a minha Mimo Binding 2 com os furos retangulares. Separo o miolo do meu caderno, que são essas folhas brancas, também no tamanho A6, e começo a cortar os furos, posicionando meus papéis conforme mostro aqui no vídeo. Aí é só puxar a alavanca para baixo e o corte sai perfeito. Faço o mesmo processo com todas as folhas do meu miolo e também com a minha capa do bloquinho e a parte de trás também. Uma por uma, para um acabamento super lindo. Escolhi o meu aire no tamanho 5/8 e corto com a ajuda do meu alicate de corte profissional Mimo 6 argolas, que são a quantidade de furos que cortei no meu bloquinho. Agora coloco esse wire nos ganchos da minha Mimo Binding e vou colocar o miolo do bloquinho primeiro, depois a minha capa e por último a parte de trás do meu bloquinho com a parte do BOPP virada para baixo, de frente para minha capa colorida. Pego todo esse bloquinho e vou fechar com o meu wire com cuidado, também com a ajuda da minha Mimo Binding 2. Pressiono a alavanca, mas controlo a minha força, para ir ajustando as argolas do meu wire para que não amassem e fiquem redondinhas. E depois de fechadas, coloco a capa no lugar e olha só que coisa mais linda que ficou esse bloquinho. Olha só que incrível que ficou essa capa laminada. Com o BOPP brilhante, seu trabalho ganha um efeito espelhado incrível. Já o fosco traz sofisticação. É o tipo de acabamento que deixa qualquer projeto com cara de gráfica. A laminação com BOPP é perfeita para quem quer unir proteção e estética. E agora nós vamos falar de plastificação usando o Polacio, que dá rigidez e segurança aos seus projetos. Na plastificação, o foco é a proteção e durabilidade, para deixar documentos, capas e papéis mais resistentes. E como você consegue ver aqui no vídeo, o Polacio vem em folhas duplas, para você inserir o seu material dentro dessa folha para ser plastificado. Eu imprimi no meu papel fotográfico brilho 180 gramas da Mimo essas menininhas, para fazer um jogo da memória divertido. E agora vou ajustar a temperatura na minha Mimo Stamping no 4. Assim que a luz fica verde, eu já coloco o meu jogo de memória dentro do Polacio e dentro da minha base de proteção. Assim que a plastificação estiver completa, retiro o meu Polacio da minha base e com a ajuda do meu estilete profissional e régua da Mimo, vou cortando as imagens uma a uma.
Como o foco da plastificação é a proteção e durabilidade, você pode criar projetos incríveis, que ficarão perfeitos por muito mais tempo. Você pode fazer várias lembrancinhas, como fotos, cards de jogos divertidos com o tema de uma festa e até cartões de contatos empresariais, por exemplo. São muitas as possibilidades. Ah, e por falar nisso, vou te dar mais um exemplo com o Polacio. Eu imprimi meu papel fotográfico fosco da Mimo e cortei na minha plotter de recorte. Dividi uma folha do meu Polacio em duas, para cortar somente uma das folhas também na minha plotter de recorte. Que fiz um projeto duplicado da minha menininha antes para virar um chaveirinho. Com a ajuda da minha cola em bastão da Mimo, vou colar uma menininha na outra para que o chaveiro fique com um acabamento lindo, na frente e no verso. Daí é só colar as menininhas invertidas, uma no verso da outra, e pegar o meu Polacio já cortado da mesma forma da menininha, só que aberto. Olha só como ele ficou. Você coloca a menininha dentro dele e fecha o Polacio para poder plastificar na Mimo Stamping. Para isso, preciso da minha base de aplicação da Mimo Stamping para posicionar todos os chaveiros dentro, um por um. E aí é só passar pela minha Mimo Stamping e rapidinho tem um chaveiro duradouro muito lindo. Agora, com a ajuda do meu alicate aplicador de ilhós Mimo Creating, faço os furos da parte de cima do meu chaveiro, um por um, para depois aplicar o meu ilhós. Essa caixinha vem com 50 unidades e é só você encaixar ele por dentro do furo e apertar também com o alicate aplicador de ilhós, como você vê aí no vídeo. Um detalhe super lindo e fácil de fazer, que faz com que os seus projetos artesanais alcancem outro patamar. Fiquem incríveis e profissionais. Para finalizar, você pode colocar um gancho de chaveiro desse comum ou também aquelas correntinhas de bolinhas, que também vão ficar super fofos. Aqui vou usar o chaveiro para decorar o meu bloquinho, que fizemos no início do vídeo, para dar um charme a mais ao projeto. Ficou muito lindo, né? Plastificação, proteção máxima. Laminação, proteção com acabamento lindo. A Mimo Stamping é muito versátil e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por laminação e plastificação aí também. Não importa a luz, o brilho é certo. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Tanto a Mimo Stamping quanto todas as outras ferramentas da Mimo utilizadas aqui no vídeo, você encontra em loja.mimocrafts.com.br. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu de todos os produtinhos que nós fizemos juntos nesse vídeo. E para ficar por dentro de todas as novidades aqui da Mimo Crafts, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, curtir e compartilhar com todo mundo que vai querer saber tudo sobre a Mimo Crafts. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!